Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural, para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. A Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus, ali há o quê? Liberdade. Então eu quero ver todo mundo aqui fluindo na liberdade do Espírito Santo. Amém? Não vale ficar parado. Todo mundo, ó, dançando na presença de Deus. Amém?
mundo me escutar. Não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, eu vou gritar até o mundo. Só as vozes na minha liberdade. Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre, livre pra verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, por ti eu vivo, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, por ti eu vivo, eu sou livre. Livre pra aleluia, 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 aleluia. Eu sou livre. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti, pra viver por ti. Eu sou livre. Livre pra correr, livre pra dançar,
ti. Livre pra viver por ti. Eu sou livre. Santo! Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia. Nós somos livres na presença do Senhor, amém? O pessoal tá animado, então agora a gente vai cantar mais uma. E essa é improviso, não foi ensaiada. Então vamos lá, um coral cantando junto com a gente, que essa é Cadê antiga. a galera aqui da frente? Vamos embora! Vai, Dica. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Mais uma vez. A alegria Está no coração. Ainda bem, irmão. Esse é Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Só quem foi no retiro. O amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Porque nós podemos ser livres na presença desse Deus. Amém? E é nele que a gente se move, é nele que existimos, é nele que respiramos, é tudo por ele, é tudo sobre ele, nossas fontes estão nele, amém? Quero te convidar agora a aquietar o coração e começa a adorar o Senhor, a dizer: Deus, é por ti, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
te ter como o maior tesouro, te amar como a nenhum outro, tua grandeza descoberta e toda a terra saberá, e toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas deste mundo ante a ti pedem valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido pelos corações. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer, pois preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer, pois preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar, derrama a tua glória em mim, te seguirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar, derrama a tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar, derrama a tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar, derrama a tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, meu Deus.
Usa-me em qualquer lugar, derrama a tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar, derrama a sua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar, derrama a sua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Minha vida pra tua glória, me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória, me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória, me envolva na tua história. Minha vida, meu Deus, tu és meu prazer, meu Deus, tu és meu prazer, meu Deus, tu és meu prazer, meu Deus, tu és meu prazer. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer, tens preeminência em tudo que eu fizer. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer, tens preeminência em tudo que eu fizer. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu e o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu e o que eu tenho para oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri, sem ti nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. Tudo
sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana. Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Você é santo, 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 santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória.
Glória a Deus, eu aqui de novo. Queridos, a gente está, como eu disse, muito feliz, né? Porque nós estamos retornando do nosso retiro. E a gente tem algumas histórias bonitas para contar para vocês, né? A gente viveu muitas coisas especiais
nesse final de semana. O Senhor falou muito conosco, né? Assim, eu estava ainda ali fora conversando, a gente teve um tempo ali, nós chegamos e ficamos ali um pouquinho. E algumas pessoas, né, como a gente estava bastante tempo, tiveram alguns irmãos que estiveram conosco que precisaram ir embora, né? Mas antes de ir, eles estavam ali compartilhando um pouquinho daquilo que Deus fez, e é tão lindo você ver Jesus reescrevendo a história das pessoas, né? Então, eles vão, né, o casal me disse assim, olha, eu ainda vou ter muita oportunidade de contar o meu testemunho na igreja, eu gostaria de contar, mas eu tenho que viajar amanhã logo cedo, preciso arrumar minhas coisas, enfim, tinha os compromissos, mas eu pude ouvir um pouquinho desse testemunho. Então, só para criar um pouquinho de expectativa em você também, né? Então, essa foi uma das histórias, mas o Senhor fez muitas coisas. E a gente quer compartilhar um pouquinho com você de algumas histórias, né, de algumas coisas que Deus fez através de algumas histórias aqui que você vai escutar. Então, a gente tem, né, pessoas que viveram experiências incríveis, e não foram só as pessoas que foram para participar do retiro, viu? Mas também quem foi trabalhar, né, Andréia? A gente estava conversando sobre isso, né? Porque acontece o seguinte, quem vai no Retiro Start acaba vivendo experiências tão marcantes que diz assim, não, no próximo eu quero ir lá trabalhar. Eles já deixam até avisado, né? O Denis e a Andréia já falaram que estão com a cadeirinha cativa já, não vão mais, nem sei se o povo sabe o que é cadeira cativa. Vocês sabem o que é? Os jovens sabem o que é cadeira cativa? Não? Estão com a vaga garantida e permanente no retiro, para trabalhar no retiro, né? Eles disseram que não abrem mais a mão, vão estar sempre lá trabalhando, né? Porque realmente a gente é muito ministrado, né? Mesmo quando nós estamos ali para, né, trabalhar, para servir, a gente também recebe muito do Senhor, e é muito, muito especial. Então eu tenho aqui algumas pessoas que eu vou chamar, eu vou deixar vocês sentadinhos. Vamos ficar em pé, só para a igreja ver vocês, gente. Vamos ficar em pé, quem participou do retiro, uma salva de palmas. Amém. Muito bom. Glória a Deus. Amém. Estão quase todos aqui, né? E foi um tempo muito maravilhoso. Mas eu quero convidar, vou começar aqui pelos homens. Vou convidar o Alex para vir aqui. Ele quer dar um testemunho sobre o que ele viveu. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Hein? Mais um ponto, Subi aqui, mais um ponto. Tá dando de lavada, né? Amém. Bom, por onde eu começo? Jesus. Tem uma coisa assim que eu tenho que dizer que foi uma benção. Nesse retiro a gente parava de orar para comer, parava de comer para orar. Foi lindo isso. Foi lindo. Amém. Principalmente não ter que fazer a comida, não ter que lavar a louça. Foi maravilhoso. Mas, brincadeiras à parte, eu e a Si fomos nesse retiro com um propósito, assim, talvez um pouquinho diferente do que a maioria busca, né, num retiro como esse. Pode não parecer, mas a gente já tem um pouquinho mais de 5 anos de convertido, né, amor? E, enfim, depois de outras experiências que a gente passou até chegar aqui, a nossa ideia era ir para esse retiro para tentar conhecer um pouco mais do que Deus tem feito aqui no nosso meio como igreja, como esse corpo aqui, o que Deus tem trabalhado, a maneira como Deus tem direcionado aquilo que está sendo ministrado aqui. E a nossa ideia era sentar, ouvir e aprender, apenas isso, não é? E na maior parte do tempo, o plano era esse, o meu, né? O nosso plano era esse. E na maior parte do tempo foi isso que aconteceu. Nós sentamos, ouvimos, aprendemos, né? Até a gente batia aquele check ali, né? Ele está ministrando ali aquilo, beleza, essa experiência eu já vivi, estou curado, amém, glória a Deus, né? Mas, enfim, depois que a gente passou todo o checklist, estava tudo ok, teve um momento ontem à noite, né, que convidou o pessoal da equipe que estava, né, trabalhando ali na organização do retiro para vir orar pelos participantes, certo? E aí cada um no seu cantinho ali orando e tal, e eu ali quieto no meu também, e aí de repente vieram 2 irmãos orarem por mim, e ali, talvez eles não sei se eles sentiram ou entenderam o que aconteceu ali, mas na oração, que para eles talvez pudessem ser palavras simples que eles estavam ministrando ali para abençoar na minha vida, Deus me tocou ali de uma forma que foi completamente nova, falou comigo ali profundamente, de uma maneira que foi algo realmente novo. E o que é que eu trago de experiência
desse momento, de outro momento que aconteceu hoje de manhã também, que foi tremendo, foi muito forte, é que Deus tem mais. Deus tem mais. Não importa os meus pouco mais de 5 anos de convertido e todas as experiências que eu vivi até aqui, como nós somos ministrados lá, elas contam. O Senhor também vai pegar essas pedrinhas para construir novos muros, né, novos portões, mas Deus tem mais. Então, o que eu trago desse retiro para compartilhar com a igreja e até ampliar esse convite para todos aqueles que ainda não participaram desse retiro e não tiveram essa experiência, Deus tem mais. Amém? Crie expectativas para o que Deus está fazendo no nosso meio, porque tudo o que nós vimos aqui ainda é pouco, porque a palavra dele diz que ele tem muito mais abundantemente, além do que aquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, e isso não é pouco. Amém? Deus abençoe todos. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Quero chamar a Aline para vir aqui. Aline, querida, preciosa, que está conosco há bem pouco tempo, né? 2 semanas. Mas ela já tem algo precioso para contar. Eu sei que muitos aqui teriam, mas a gente, né, tem apenas algumas histórias. Amém. Boa noite, igreja. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou a Aline, então. Estou aqui nessa igreja 2 semanas, mas eu já tenho uma história com os pastores, eu já era cristã. Mas nos últimos anos eu estive bem longe do Senhor. E eu já vou chegar lá. Mas, para começar esse testemunho, eu estava lá no retiro e Deus me lembrou da... Obrigada. Eu estava lá no retiro e Deus me lembrou da história da mulher samaritana. Que está em João, capítulo 4, mas eu vou ler só o versículo 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E primeiro, eu quero lembrar você que está aqui, talvez pela primeira vez, ou talvez pela 3ª ou 4ª, está aí dando uma chance para Jesus, que Jesus é a água que mata a sede. E eu quero que você preste bem atenção nisso de novo. Jesus é a água que mata a sua sede. Nenhuma outra. E isso aqui que a gente está vivendo, esse louvor, e vai ter o tempo de palavra, essa presença de Deus que está aqui, ela não é como as outras fontes que talvez você tenha buscado durante a sua semana, durante as suas semanas atrás, os seus dias. Talvez você esteja aqui hoje, você, assim como eu estava, buscando outras fontes em outros lugares, e eu posso dizer que a presença de Jesus não é nada comparada a essas outras fontes, porque só ela é a água que mata a sua sede eternamente. E, apesar dessa minha carinha, eu já sou 30 a mais. Tenho algumas vivências. E, nesses últimos anos, eu busquei em muitas fontes, matar essa minha sede. E não só fontes ruins. Eu tive algumas experiências muito boas, eu tive muito sucesso profissional, fontes de muito dinheiro, fontes de reconhecimento, fontes de títulos, fontes de você ser colocado no holofote, mas eu também tive fontes de drogas, fontes de relacionamentos ruins, fontes de imoralidade, muitas outras fontes, enfim. E, por exemplo, no último 1 ano e meio, eu vivi até então tendo crises de pânico todos os dias. Quando eu digo todos os dias, é no sentido literal, você pode apostar nisso. Umas 2 crises de pânico todos os dias. Todos os dias. E é claro que eu venho fazendo tratamento e tudo mais, mas eu vinha, então, vivendo esse inferno. E há 2 semanas atrás, que foi um pouquinho antes de eu vir aqui visitar o culto, eu estava de atestado médico, porque eu não conseguia mais viver. E eu mandei mensagem para o meu psiquiatra, eu falei, por favor, me dopa mais, porque não dá para sair da cama, eu não consigo. E, então, assim, queridos, isso é só um pouquinho de toda a dor que eu estava sentindo.
E talvez seja justamente isso que você está pensando aí. Nossa, essa menina com carinha de novinha aí, toda bonitinha, com lenço estiloso e tal. Mas eu estava no leito de morte. Eu nunca achei que eu ia dar um testemunho desse jeito. E, bom, e daí, nessas 2 semanas atrás, eu lembrei dessa igreja, por causa da minha amiga, Michele, e eu me convidei para um culto e vim. E, queridos, você pode chegar na presença de Deus do jeito que você tiver. Eu não sei como você chegou aqui hoje, pela sua primeira, terceira ou quarta vez, mas eu cheguei aqui e eu só falei, eu não conseguia nem adorar, eu só cheguei no louvor e eu falei, Deus, é a tua última chance. E eu só tenho dor no meu coração para te oferecer. É tudo que eu tenho. Eu não consigo nem abrir a boca para te adorar. Eu só tenho dor. Mas eu estou aqui, é a tua última chance de fazer alguma coisa comigo. Porque eu realmente não sentia mais vontade nem de viver. Eu estava tão apática, eu sentia tanta dor, eu não conseguia sorrir, eu não conseguia. Entende isso, gente? E, enfim, o pessoal também tem orado comigo, mas na última semana eu já não tive nenhuma crise de pânico e nenhuma crise de ansiedade. E isso já é uma vitória. E nesse retiro, Deus falou profundamente comigo e mexeu e transformou. E hoje também teve um momento muito especial, depois que ele me deu essa palavra da mulher samaritana, porque realmente eu sou ela, sabe? E alguns de nós também, que a gente busca matar essa sede em outras fontes. E não é por mal, a gente só está buscando, porque a gente está com muita sede, mas, sabe, Jesus é essa água. Eu posso te garantir que nenhuma outra mata a sede igual. E, enfim, eu hoje senti de novo essa alegria. Eu até recebi um elogio sobre o meu sorriso, eu acho que fazia tanto tempo que eu não sorria, de mostrar os dentes. Que, enfim, eu estou brincando, mas é que eu voltei a sorrir, sabe, gente? Eu voltei a sentir vontade de viver. E digo mais também, gente, a vida com Jesus é muito mais do que só sobreviver, enfim, eu estou com vontade de viver e viver bem, e vamos viver com Jesus. E é isso. Então, eu só quero dizer, você que está aqui, abre o seu coração para o que o Senhor quer falar, quer fazer. E também outra coisa só que Jesus me lembrou, às vezes a gente olha para a pessoa que está do lado e vê o mover de Deus e vê, o Espírito Santo pegou aquele, nossa, esse está tão ali quebrantado. Mas Jesus tem uma porção para todo mundo. Peça, não vá para casa igual, não aceite sair daqui para casa igual e só ouvir uma palavra e tal. Isso, gente, isso aqui não é entretenimento, é a presença de Deus. E na presença de Deus tem vida e tem transformação e tem resposta e tem cura. Então não saia daqui igual, abre o seu coração e peça para o Senhor. E é isso. Amém. Glória a Deus, né, gente? Que coisa mais maravilhosa. A gente conhece a Aline, né? Eu, a Monique, a Gisele. A gente conhece a Aline há alguns anos, a Michele, né? Claro. E é muito lindo ver, né, o que Deus está fazendo de forma tão profunda na vida dela. Nós estamos muito felizes por isso. A Ju também, né? Todo mundo. Desculpa aí, você também, Douglas. Você é marido da Monique. A Simone também, né? Todo mundo conhece. Amém. Glória a Deus. A Ana também. A Ana conhece também? Não. Queridos, Deus fez coisas lindas e a gente vai continuar escutando. Então, eu quero convidar o Josiel para vir aqui à frente. Ele quer compartilhar algo com a igreja. Amém? Boa noite, igreja. Então, vou ser breve aqui. Eu já sou convertido há 17 anos. E hoje, pela manhã, foi algo sobrenatural que aconteceu comigo. Quando a Michele deu uma palavra ali sobre o Espírito Santo. E eu confesso que quando ela começou a palavra ali, eu fiquei meio receoso, meio de pedra ali, né? Porque várias outras vezes já tinham pregado para mim e eu buscava e não recebia, buscava e não recebia.
E chegou um momento que eu não buscava mais, eu desanimei. E eu fiquei prestando atenção na palavra. E ela foi falando e chamou, e eu segurei, não vou. E eu tive a decisão de ir assim, vou mais uma vez, né? Assim, pelo jeito vai ser como sempre, né? E eu fui, eu me entreguei ali, deixei Deus agir. E uma coisa que eu fiz hoje pela manhã, que eu não fazia nenhuma das outras vezes, foi eu realmente me entregar, né? Porque eu ficava preocupado ao redor, se tinha alguém me olhando, se tinha alguém recebendo, e eu acabava não recebia, né? Então eu tomei a decisão de ir, fui, e eu recebi o Espírito Santo de Deus. Deus me batizou em línguas ali. E o que eu quero dizer para vocês, assim, a gente não pode ter medo, ou é que a gente tem as pessoas têm um erro comum de ela ir buscar algo, né? Mas só que ela quer buscar algo que massageia ela, entendeu? Ela não vai em busca de que Deus quer para ela, ela vai em busca do que ela quer ouvir. Então acaba se frustrando, criando expectativa, e nada acontece. E hoje pela manhã eu fiz diferente. Foi algo simples, não foi algo mirabolante, que eu sempre esperava algo, como foi falado ali, um show pirotécnico, né? E eu fui no simples, me entreguei, Deus me abençoou, e eu estou muito feliz. Eu tenho muita coisa para falar, mas não dá para contar. Tem a minha líder, né, aqui, ela conhece um pouco da minha história, algumas pessoas aqui, e eu venho passando por muitas lutas, assim. Um momento eu vou contar esse testemunho completo para os irmãos, mas eu creio que hoje pela manhã foi quebrado tudo aquilo de maldição sobre a minha vida. Ontem à noite, teve um pastor fez foi um ato simbólico, mas foi muito forte, muito espiritual, né, de deixar certas coisas na cruz ali. E também aquilo ali me ajudou muito, que me libertei daquilo. Glória a Deus, né? Glória a Deus pela vida do Josiel, por aquilo que o Senhor está fazendo, né? A gente, como ele falou, a gente conhece ele há alguns anos já. E a gente sabe que esse foi um recomeço, né? Em nome de Jesus. E é muito precioso quando Deus faz. Quero chamar a Lu aqui à frente. Ela tem algo especial para compartilhar. Boa noite, pessoal. Como o Alex falou, eu já tenho aí alguns aninhos de cristã, então eu fui para o retiro talvez com uma expectativa diferente também das outras pessoas, no sentido de sentar e aprender um pouco sobre mais sobre a igreja, enfim, e mais sobre o que o Senhor tinha para nos mostrar, ensinar, enfim. Mas quando a gente foi fazer ali a primeira oração, e foi bem depois daquele louvor que fala assim, hoje eu não vim te pedir nada, né, que foi só para adorar o Senhor, mas eu falei, Senhor, eu vou te pedir uma coisa nesse retiro, eu quero ser curada da depressão. E você fez só essa oração simples, mas eu falei, eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer. Se depender da minha fé, né, eu creio que o Senhor pode fazer. E me esqueci e aproveitei o retiro, e foi maravilhoso, eu aprendi muito, e o Senhor falou muito comigo, e sentimos muito a presença do Senhor, e teve um momento, hoje de manhã, na ministração do Espírito Santo, em que nós estávamos sentindo a presença do Senhor grandemente naquele lugar, todos sentindo o manifestar do Senhor, e eu também estava sentindo assim a presença, o poder do Senhor maravilhosamente, e a Michele veio orar por mim, ela e a Juliane, e ela me ungiu, e ela falou assim que o Senhor estava me dando a unção de alegria. E na hora eu senti assim,
que as minhas pernas amoleceram e eu caí para trás e eu comecei a gargalhar e eu fiquei gargalhando assim por vários minutos, algo que eu nunca tinha vivido, algo sobrenatural mesmo. E enquanto eu gargalhava, eu senti que o Senhor estava mudando coisas dentro do meu coração, coisas dentro de mim, e trazendo alegria mesmo de volta. E o Senhor também mostrou a minha casa e várias coisas acontecendo, várias coisas que Ele ia fazer, que Ele estava mudando, e me mostrando assim que quando eu chegasse na minha casa, aquela alegria não ia acabar, ela ia continuar, porque o Senhor estava cuidando de mim, das coisas pelas quais eu estava preocupada. Né, não no momento do retiro, mas coisas que preocupam, né, no nosso dia a dia, enfim, e quando o retiro acabou, enfim, eu senti aquela alegria, e aqui a gente conversando, o Senhor colocou no meu coração que o meu testemunho é que Ele tinha me curado da depressão, e eu creio nisso. E a gente estava aqui pulando e dançando, né, e sentindo aquela alegria da presença do Senhor, a liberdade que tem no Senhor. E aí eu também senti de falar que assim, a gente não precisa se escandalizar, talvez aquele que não sentiu de vir dançar, mas o Espírito do Senhor é um espírito de alegria. Então, se tiver a oportunidade, né, de desfrutar dessa alegria, de dançar, de pular, de correr, aproveite, desfrute, né, claro, da sua maneira, cada um expressa de forma diferente, mas não se escandalize, né? O Espírito do Senhor é um espírito de alegria, então o Senhor está também nesse momento de alegria, de pular, enfim, eu louvo o Senhor pela cura da minha depressão. Amém. Obrigada, Lu. Deus é maravilhoso, né, gente? Vocês estão recebendo assim, ó, uma pílulazinha bem pequena daquilo que Deus fez, né? E aumentem a expectativa. Nós teremos outros retiros e você, então, ouvindo esses testemunhos, você possa ser encorajado a estar conosco e participar. Amém? Aleluia! Glória a Jesus! Quem quiser água, tem copinho para todo mundo aqui? Não, água, deixa uma aguinha para mim. Tá bom. Darlan é muito ruim, cara. Levou tudo embora. Louco, para de ser ruim, Darlan. Gente do céu, que coisa mais linda, né? Que a gente está vivendo diante do Senhor. Aqueles irmãos que estavam lá conosco nesse final de semana maravilhoso. Geladinho, obrigado. Uma salva de palmas para a Valéria. Mas é lindo aquilo que Deus está fazendo conosco, na nossa casa, as coisas que Ele tem mostrado para a gente. E é claro que a gente vai vendo tantas situações que dizem respeito à nossa própria vida, às nossas situações, mas o Senhor, Ele sabe como demonstrar o seu amor por nós, como Ele se revelar como um Deus tão presente, que nos conhece a nossa história. Ele tem o prazer de se revelar para nós. E num evento como esse, que a gente fica ali muito focado, né, na presença do Senhor, sabendo que Ele está ali, Ele se manifesta o tempo todo, e Ele vai trazendo palavras para cada um de nós. A gente falou, alguns falaram aqui a respeito da equipe, né, que também é ministrada. Todos que estão nesse lugar são muito ministrados, porque Deus, Ele vai falando, mas existe algo também que acontece num ambiente como esse, que nós também, como igreja, a gente entende que esse precisa ser o nosso ambiente, a nossa realidade, que é esse lugar onde existe uma demanda, onde existe uma fome, como a Aline repartiu. Cadê a Aline? Estava aqui, Aline. Como a Aline repartiu, uma fome, uma sede. É diferente. É diferente quando nós percebemos que existe num lugar essa fome, esse desejo, esse anseio. Talvez essa seja uma palavra importante para nós nessa noite, um anseio pela presença de Deus. Essa fome, essa sede, mas que nós sabemos o que é isso no nível espiritual. Nós sabemos o que é desejar esse alimento, essa água que traz para nós aquilo que a gente sabe que faz falta no nosso espírito. A gente sabe o que é isso, e quando nós então estamos num lugar
como essa noite nós estamos assim, onde existe essa demanda de fome, de sede pela presença do Senhor, Ele vem e Ele traz sobre nós tudo aquilo que a gente precisa. Amém? 2 Coríntios, falando em Coríntios ganhou? Sem querer passou aqui, né? Veio assim, falei. Sabe quando você pensa numa coisa e fala, né? Eu só pensei e falei. Então, tá. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, o texto fala o seguinte: embora exteriormente estejamos desgastados, estou lendo, não sei se é a mesma versão aqui, na minha versão diz desgastados, embora exteriormente estejamos assim, desgastados, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Esse é um texto de Paulo. Ele está dizendo para a igreja, o mundo ele pode nos esgotar por fora, o nosso corpo de 40 mais, a Aline falou 30 mais, né? Mas eu já subo um degrau nessa, um degrau é tá cara de pau, né? Eu e a Aline, a gente está pertinho, né? Ué, quando você pensa numa eternidade, gente, entendeu? O que é a nossa diferença? É nada? Meu Deus, mesma geração, a gente lá no céu vai estar nessa mesma geração. Então, vamos ficar aqui. Nosso corpinho de 40 mais pode estar desgastado, é isso que está falando aqui. Desgastado como? Pelas coisas que vão acontecendo conosco, as nossas preocupações, demandas, enfim, ou até mesmo a nossa quilometragem. Falando nisso, eu comentei só, né, com alguns, mas eu fiz uma ressonância magnética, alguns dias atrás, na minha coluna cervical. E eu queria dizer para vocês que eu não recomendo ninguém fazer. Alguém de 40 mais, 50 mais, fazer uma ressonância magnética, a menos que seja um caso de vida ou morte. Por quê, gente? Porque o que apareceu na minha ressonância foi muito ruim, foi muito desagradável ler a minha ressonância. A minha ressonância, em muitos momentos, apareceu essa exata palavra bíblica: desgaste. A minha coluna, ela é uma coluna bíblica, né? Desgaste para todo lado. E ia falando assim, o termo era esse, desgaste, falava, vírgula, não sei o quê, e a coluna não sei o quê, a C6, desgaste, a C7, desgaste, foi muito desagradável ler aquilo, foi preocupante. Eu mandei para a nossa fisioterapeuta, para a Michele, mandei para ela o resultado, né? E ela, na verdade, o que ela me respondeu? Não, precisamos conversar. Eu não sei o que foi pior, desgaste, o fisioterapeuta falar para você numa frase, precisamos conversar, tipo assim, né, já encomenda as coisas, porque tá feio o negócio, mas, enfim, desgaste, gente, né, desgaste, tá doido? Eu brinquei com algumas pessoas, eu cheguei lá em casa e brinquei sobre isso, né? Você bota um carro, pensa, botar um carro do meu ano na oficina, botar um carro 72 na oficina, e fala assim, faz um diagnóstico. Deixa eu falar, eu estava lembrando disso, um carro 72. Por muito tempo, a minha mãe, a gente, quando eu era criança, a gente tinha um Fusca, e era um Fusca 72. Tirou 0 o Fusca 72, mas eu, criança, lembro que ele já ficou velho. Cara, muitos anos atrás, aquele Fusca já era velho. Agora, imagina se bota hoje, aquele Fusca 72, numa oficina e fala, faz uma ressonância magnética desse Fusca. É claro que vai aparecer lá, desgaste. Quantos 1000 quilômetros? A gente, nesse tempo que estava lá na Itália, a gente também comprou um carrinho meio velho, né? Era maravilhoso o carro, mas a gente também não pode negar que ele era um carro velho. Tinha 254 mil quilômetros. Quando a gente comprou, depois subiu.
mas ele era diesel. Então, eu lembro que quando eu levei ali para avaliar, o mecânico falou, não, esse carro aí, até 600 mil, eu já vi rodar. Mas, se a gente colocasse aquele carro chamado Charan, olha o nome, né? Charan, você já imagina charanga, né? Um negócio bem antigão. Se a gente colocasse a nossa Charan ali também, Charan, desculpa, é Charan. Se a gente colocasse a nossa Charan, já melhorou, né? Mas aumenta 10 mil nessa venda aí, né? Que carro você tem? Charan, né? Nada. Mas não, é uma Charan. Não. Quanto custa? Charan. Se a gente colocasse a nossa Charan hoje ali também, faz uma ressonância magnética na Charan, é claro que apareceu o quê? Desgaste, desgaste e desgaste. Se coloca você hoje, e eu trouxe uma máquina de ressonância magnética. Queria pedir para entrar a máquina. Essa não dá, né? Essa não dá. Meio caro demais a brincadeira. Mas imagina se a gente coloca uma ressonância magnética aqui, e você entra, deita ali na maca, olha para aquele ambiente lá bem hostil, já é meio ruim você entrar naquele negócio, você fica ali dentro. O que ia aparecer em você se fosse uma ressonância magnética espiritual? Do teu espírito, uma máquina que medisse a tua fome, a tua sede, mas não essa que eu quero comer mais, eu quero beber mais porque é gostoso, mas uma máquina como essa que conseguisse identificar essas coisas que estão dentro de você, dentro de nós, que aqui estão classificadas como desgastes. A gente sabe que esses nossos desgastes, eles vão fazendo o que conosco? Eles vão sugando a nossa energia. E é uma história que você já conhece, mas o texto é lindo, porque fala que Deus, eu pelo menos entendo assim, que interiormente, quando a gente vai tendo essas experiências, como a Aline trouxe, Deus vai nos rejuvenescendo por dentro. Encontramos a fonte da juventude. Mesmo que o nosso corpo esteja desgastado de tantas situações, tantos problemas, o texto aqui fala para nós que interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia, ou seja, mesmo que o nosso corpo físico sofra e se desgaste por demais, pelas lutas, o nosso homem interior, a nossa vida espiritual, quando chega neste lugar que existe a fonte, ele pode e deve, essa é uma palavra de Deus para nós, pode e deve o nosso espírito ser continuamente fortalecido e restaurado pelo Espírito Santo. Amém? Como isso? Amós capítulo 8, versículo 11, anota esse texto, esse texto é maravilhoso, ele é um texto profético, que eu creio que nós estamos nesse momento. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água natural, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aqui Deus estava falando de um corpo humano, fazendo esse paralelo, que tem anseio pelo alimento, que tem essa sede pela água, no sentido de sustento, mas é claro que isso chega para nós sob uma perspectiva espiritual, existindo então neste mesmo lugar um anseio pela presença e pela palavra de Deus, assim como nós temos esse código, essa forma fácil de entender isso quando nós pensamos no nosso corpo, nas nossas necessidades, nas nossas crises, nas nossas situações todas. Existe uma fome, uma sede de Deus que está crescendo dentro de nós, porque essa é uma palavra do Senhor liberada para a sua igreja, e nós somos a sua igreja.
Presta atenção nisso que eu estou dizendo para vocês. Mesmo que existam situações, que existam muitas coisas que coloquem você neste lugar anterior, nessa primeira parte da sentença que Paulo traz, mesmo que você esteja desgastado por tantas situações que já aconteceram, que estão acontecendo, existe uma palavra de Deus para nós, como sua igreja, que uma vez que nós entendêssemos este lugar e essa revelação de Deus para nós entraríamos nessa palavra que o Senhor disse que Ele liberaria sobre a sua igreja, que existe algo que Ele está provocando na terra, para nos atrair, para que a nossa fome e a nossa sede não mais seja de alimentos ou de coisas naturais, mas essa fome, essa sede espiritual que está dentro de nós, ela vai ser suprida, porque o Senhor está fazendo isso hoje, conosco. Ele está fazendo isso com a sua igreja, e nós precisamos entrar neste lugar. E nós não podemos mais resistir a este mover. Nós não podemos mais ficar de fora. E você vai entender o porquê, porque a Bíblia vai mostrando para nós o porquê de tudo isso. Mateus capítulo 5, versículo 6. Diz assim: bem-aventurados os que têm fome. E o texto termina dizendo que esses serão satisfeitos. Esse texto fala, é claro, mesmo argumento, a fome espiritual. E a fome só vem depois de um período sem alimento, ou depois de uma jornada cansativa. Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus como alimento para o nosso espírito. Deus vai cercando a sua igreja. Deus vai nos cercando a cada um de nós. Ele sabe o que fazer conosco. Muitas vezes, para simplesmente despertar algo que é vital para a nossa vida, que diz respeito ao nosso espírito, que diz respeito a um lugar que é muito mais importante, e que muitas vezes nós vamos ficando apáticos, não vamos respondendo ou não vamos alimentando, porque a gente vai se acostumando com as coisas que nós conhecemos e que são naturais para nós, e essas a gente se preocupa e trabalha e preenche e tenta preencher e tenta alimentar, mas Deus, Ele vai fazendo algo e Ele está fazendo isso conosco. Ouça essa palavra, Deus está fazendo isso com você. Ele está liberando algumas situações simplesmente para fazer com que uma fome, uma sede no espírito, no seu espírito, possa te despertar para uma realidade que é a mais importante da tua vida, que existe uma fonte que é liberada diante de nós, e nós precisamos entrar nessa fonte, nos alimentar dessa fonte. Em outro lugar, nós encontramos essa mesma analogia. Capítulo 4 de João, não vou ler essa história, a Aline citou, quando Jesus estava sentado sobre um poço de águas naturais, e tem uma conversa com uma mulher que o texto mostra para nós que ela estava cansada, desgaste. Ele revela como água viva, ele se revela assim, e diz para aquela mulher: quem beber dessa água, aquela água natural, terá sede outra vez, mas quem beber desta água que eu estou dando, se você experimentar, você nunca mais terá sede. E o nosso espírito, quando começa a entender isso, ele começa a trazer alguns sinais dentro de nós, como respostas. Isso começa a acontecer conosco. Algumas coisas, quando são despertadas em nós, no nosso espírito, elas começam a se manifestar, elas começam a ficar inquietas dentro de nós.
Porque uma resposta, ela precisa sair do nosso espírito, porque o nosso espírito, ele está desesperado pela presença de Deus. O nosso espírito, ele está desesperado no nível de vida ou morte pela presença da única coisa que pode alimentar ou satisfazê-lo. Olha esse texto, Salmos 42, versículo 1. E eu vou encerrar aqui esse texto. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma, como uma corça, tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Esse é um salmo que expressa um espírito de alguém que conhece o Senhor, tendo liberdade para falar para Deus aquilo que ele precisa. E isso está acontecendo conosco agora. É assim que o nosso espírito gostaria de falar se ele tivesse uma oportunidade. Assim como a corça, eu preciso da presença de Deus. Assim como a corça suspira pela presença das águas, eu estou aqui dentro de você, como o teu espírito suspirando por algo que você não vai conseguir me alimentar, a não ser por essa fonte que nós já conhecemos, que é a presença de Jesus, que é na presença dEle. Não adianta o teu espírito falando isso para você, o nosso espírito falando isso para nós, não adianta mais nós acharmos que vamos encontrar respostas, descanso para o nosso desgaste, que nós vamos encontrar satisfação em outra coisa. Não adianta mais, é o nosso espírito nos chamando para essa conversa e dizendo: a única coisa que nós precisamos é de algo que nós já sabemos, que é a única coisa que vai suprir a nossa necessidade e trazer para nós o nosso alimento que nós tanto estamos desejando e precisando. É isso que o nosso espírito começa a gritar dentro de nós, como uma resposta a essa palavra de Amós, que nos últimos dias Deus faria isso com a sua igreja. Ele despertaria uma fome dentro de nós. Esse texto ele é tão rico porque é a corça, esse animal. Ele tem algumas características que vão revelando para nós a gravidade desse pedido de socorro. A corça, ela, como característica, tem um olfato muito privilegiado, que possibilita a ela sentir o cheiro das águas a quilômetros de distância. E a gente vai entendendo por que a corça foi usada aqui nesse salmo. Ela é capaz, a corça, ela é capaz de perceber água metros abaixo da superfície. A corça, ela consegue identificar até mesmo se existe um lençol de águas abaixo do lugar que ela está vivendo. E eu estou falando de metros e metros de profundidade. Em regiões que são desérticas da África, eu estava pesquisando sobre isso. Empresas construíram nesses lugares quilômetros de aquedutos sobre essa superfície terrestre seca, e nesse lugar, um lugar onde existem esses animais, as corças, elas corriam desesperadas. Elas corriam porque elas sentiam o cheiro dessas águas que estavam passando por baixo da terra, mas eram aquedutos de quilômetros e quilômetros de distância. E essas pessoas que fizeram essa pesquisa e mostraram o comportamento desse animal, eles descreveram essa cena como um desespero que acontecia nesses animais, porque eles corriam desesperados de um lado para o outro, até o final desse lugar que era possível que
que essas corças caminhassem, porque não encontravam a fonte. Elas caminhavam por horas e elas não encontravam um lugar de águas, porque aquilo estava passando por baixo dos seus pés, das suas patas, a quilômetros de distância, metros de profundidade e sem acesso. E elas gritavam por essas águas, porque elas sentem o cheiro das águas. E o salmista descreve essa cena da corça farejando a água, sob a areia do deserto. Nessa passagem, Davi faz uma comparação. A sede dele pelo Senhor era comparada então ao anseio de uma corça pelas águas. Ele, assim como a corça, suspirava pelas águas do Senhor. Era o seu espírito. Era o espírito aqui de Davi suspirando por algo que ele sabia que era a única possibilidade dele de vida. Quando chega a época da seca, nesses lugares onde a corça vive, literalmente a corça se desespera. E nós, como esse texto nos falou de Amós, nós estamos vivendo num tempo de seca sobre a terra. Deus está fazendo isso. É palavra do Senhor. Ele liberaria uma seca espiritual para provocar esse desespero da sua igreja. E como esse animal, nessa época de seca, ela é tomada pelo desespero, ela começa a fazer algumas coisas em nome desse desespero para chegar até as águas. Agora, o porquê a corça tem esse comportamento? Só porque ela cheira as águas? Absolutamente não. A corça tem esse comportamento de desespero, que eu creio que é como o nosso espírito hoje está querendo dizer para nós, que ele também está, é porque a corça conhece muito bem a sua natureza e como ela se comporta na seca. A corça sabe que quando ela fica um determinado tempo sem água, a sua pele começa a rachar. A pele da corça, na seca, sem água, começa a rachar, e essa rachadura traz uma consequência, faz com que dela saia um odor, exale um odor, e esse odor acaba atraindo o quê? Atraindo predadores, atraindo seus inimigos. Oi? Ponto para as mulheres. Eu tô quase chorando aqui com ponto para as mulheres. Uma vez eu preguei sobre um livro, e o tema o título desse livro era O Inimigo. E nesse livro o autor conta sobre a sua experiência de encarar também os seus inimigos interiores. E eu lembro de uma frase que ele disse nesse livro, porque ele entendeu que os seus inimigos apareciam sempre nos seus momentos de seca. É o que estava acontecendo aqui, é o que Davi está tentando expressar nesse salmo. Quando nós estamos longe das águas do Senhor, nós sabemos disso. A nossa natureza, ela passa a tomar conta. E ela exala em nós também um cheiro de morte. E o que acontece? Não é diferente. Atrai os nossos inimigos. O nosso cheiro longe de Deus não é bom. A palavra fala que nós somos o perfume de Cristo. Mas sem Cristo, o nosso perfume é outro.
E esse perfume, da mesma forma, ele atrai. Eu sei que você sabe do que eu estou falando, que eu também sei da minha natureza. Eu também me conheço longe das águas do Senhor. Você se conhece longe das águas do Senhor? Eu sei que você sabe como a tua pele racha. Como um tempo de seca, além de nos quebrar, ele também atrai tudo que é ruim. E os nossos inimigos juntos. A corça, esse texto, fala que ela corre desesperadamente em busca de água, porque ela sabe que a sua vida depende daquilo. Para a corça, a água é uma questão de vida ou morte. Amém? A presença de Deus, para nós, é uma questão de vida ou morte. Quando nós falamos de nós como espírito, a nossa essência, todas as outras coisas vão passar. A tua carne vai passar. Teu corpinho de 30 a mais, 20 a mais. Tem uns exibidos aí que vão falar 15 a mais, né? Não sei se você se lembra quando você tinha menos de 20. Olha, meu Deus, né, cara? Alegria, né? Vai passar. O desgaste chega para todos. O desgaste chega para todos. Mas o nosso espírito, ele na verdade, é lindo isso, gente, ele se renova. E eu digo para vocês, algo assim incrível, né? Ai, que frase de velho, cara. O nosso corpo vai não respondendo aquilo que não é a nossa mente. Às vezes a gente ouve alguma coisa, acha que é a mente. Não é a mente, entendeu? É o espírito. Às vezes o nosso corpo não responde ao que? Ao nosso espírito. Que uma vez que está em contato com as águas do Senhor, tem saúde, tem paz, tem alegria, é renovado. Mesmo que você queira dançar e o teu corpo não responda. Estou falando isso de propósito, porque eu estava lá no retiro, dançando na Liberdade, uma irmã chegou, parecia um boneco de Olinda. Cara, aquilo entrou assim no meu coração. Cara, mas no meu espírito eu fiquei... Sabe quando o teu espírito fica te imaginando, né? Meu Deus, eu achei que ali eu estava um John Travolta, né? Sei lá... E ela veio e falou, pô, parecia um bonecão de Olinda, né? Cara, que desagradável. Quem é o John? Quem é John Travolta? Vai dizer que não conhece John Travolta? Não me engana. Mas, gente, o nosso espírito, ele é renovado, isso é maravilhoso, é para sempre. E só que o nosso espírito, ele precisa desse lugar, porque ele sabe que é um lugar de vida ou morte, amém? E o teu espírito, ele está gritando isso dentro de você. Existe uma questão para nós, que é uma questão de vida ou morte, e nós precisamos, uma vez que nós entendemos isso, nos aproximar mais, e mais desse lugar, onde essas águas jorram, onde esse alimento é liberado para nós, amém? Glória a Jesus. Fecha os teus olhos, eu quero terminar com mais alguns textos, mas se concentra nesses textos, teus olhos fechados. Queria pedir para todos fechassem os olhos, até o Abimael. Piada interna do Yus, gente, tranquilo. Isaías 44:3 diz assim: porque derramarei água, olha que lindo, gente. Porque derramarei água sobre o sedento. Ouça essa palavra de Deus para você. Mesmo que você esteja vivendo tempo de sequidão, de desgaste, ouça essa palavra de Deus para você. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca.
Eu derramarei do meu espírito sobre até mesmo a tua posteridade. Eu derramarei também a minha bênção sobre você. Eu derramarei sobre os teus descendentes essa mesma água. Eis que vem dias, diz o Senhor, que eu enviarei fome e sede sobre a terra, não de pão nem de água, mas uma fome espiritual. É tempo de buscarmos o Senhor como a corça suspira e deseja as suas águas. É tempo de nós entendermos que para nós também é uma questão de vida ou morte. Deus está nos chamando. Isaías 58:11, o Senhor te guiará continuamente, Ele fartará a tua alma em lugares áridos, Ele fortificará os teus ossos, Ele será como um jardim regado para você, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Isaías 40:28, será que você não sabe? Ouça isso do Senhor também para você. Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é o teu Deus eterno, Ele é o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, Ele não fica exausto, a sua sabedoria é insondável, Ele fortalece ao cansado, Ele dá grande vigor àquele que está sem forças. Até os jovens se cansam, ficam exaustos, até aqueles que são jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovam suas forças, eles voam bem alto como as águias, eles correm e eles não ficam exaustos, eles andam e eles não se cansam. Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, porque existe uma fonte que está jorrando, Pai, bem próxima a nós. Fique em pé comigo agora, igreja. Existe uma fonte, Deus, que nós, Pai, estamos cada dia mais conhecendo, Deus. Existe uma fonte, Deus, que está jorrando, Pai, sobre a terra, Deus. Existe uma fonte, Pai, que nós estamos tendo o privilégio de nos aproximar todos os dias. Pai, existe, Senhor, este texto que nós conhecemos tanto a respeito do Senhor Jesus, ali com aquela mulher que estava cansada, e o Senhor a revelou que existia uma água, que uma vez que ela conhecesse, experimentasse, acabaria com a sua sede espiritual. Nós queremos te agradecer porque nós temos conhecido, Pai, as tuas águas, elas são verdadeiras. Nós queremos te agradecer porque nosso espírito reconhece as tuas águas. Pai, mas nós queremos agora, Senhor, ouvir ao Espírito, Senhor, ao Espírito que está dentro de nós também, Senhor. Nós queremos, Pai, ouvir aquilo que o Senhor está provocando dentro de nós. A fome e a sede que o Senhor mesmo está provocando dentro de nós, conforme a tua palavra diz que isso aconteceria. Nós estamos ouvindo, Senhor. Assim como a corça, Pai, neste salmo passeava ali por aquelas terras, por aqueles lugares secos, e ela ouvia de longe aquelas águas. É assim que o nosso espírito está, Deus, desesperado por Ti, desesperado pelas Tuas águas, Senhor. Dá-nos as Tuas águas, Senhor. Dá-nos as Tuas fontes, Pai, nós precisamos delas. Deus, nós precisamos, Pai, das Tuas águas, Senhor. Deus, escuta o desespero que existe dentro de nós, quando nós ouvimos a respeito das Tuas águas, Deus. Pai, nós queremos pedir, Senhor, que, Pai, isso se intensifique dentro de nós. Sim, Deus, nós queremos pedir, Pai,
que, Senhor, este barulho comece a nos incomodar ainda mais, Deus. Pai, gera essa fome, essa sede dentro de nós, porque nós sabemos que é algo que o Senhor está provocando, Pai. Gera, Senhor, gera essa sede pelas Tuas águas, Senhor, em nós, ao ponto de nós sabermos que também é uma questão de vida ou morte, Senhor. Ah, meu querido, existe um grito aí dentro de você, no teu espírito, que precisa sair nessa noite, diante das águas que estão passando por baixo dos teus pés. Leve o seu desespero ao Senhor nessa hora. É a única coisa que eu posso falar para você nesse momento. Enquanto nós ouvimos a adoração subindo neste lugar, comece a perceber as águas que fluem, as águas que estão correndo neste lugar em todos os momentos, que algumas vezes nós sentimos, outras não, mas agora eu te convido a você sentir as águas do Senhor correndo bem debaixo dos seus pés, mas deixe que um desespero, o desespero do teu espírito agora comece também a clamar, a ansiar mais por essas águas, porque você reconhece essas águas como uma questão de vida ou morte para você. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar.
temos sede de ti. Tu és a fonte, tu és a fonte, tu és a fonte. Fonte de libertação, fonte de águas vivas, fonte de cura, fonte de cura, fonte de cura, fonte de alegria. Tu és a nossa fonte, tu és a nossa fonte. Teu rio, Senhor, sacia minha sede, leva o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Para nós terminarmos, eu gostaria de orar com você, igreja. Você não precisa vir aqui à frente, mas somente levante uma das suas mãos para nós orarmos juntos com você. Se você tem entendido uma palavra do Senhor para você nessa noite, assim como Jesus sabia o que estava acontecendo, todo o desgaste, o cansaço da vida daquela mulher, e Ele repartiu aquilo que ela precisava receber naquela hora. Se você entende que o Senhor também está chamando você para essas águas, para você ouvir o desespero do teu espírito agora e buscar essas águas dessa forma que o salmista mostra que nós precisamos buscar. Se você está desejando isso, se você quer buscar essa realidade, esse desespero dentro de você pelas águas do Senhor, eu gostaria de orar por você nessa hora. Apenas levante uma das suas mãos. Eu queria pedir somente para alguns irmãos que estão próximos chegarem perto da nossa liderança. Chega perto desses irmãos, fica perto deles. Amém. Fica um pouquinho mais com as suas mãos, a sua mão levantada. Pedir para todos nós, nossa liderança, você que também sente de estar perto de um desses irmãos para orar com eles, não tem problema, chega até eles agora. Jesus, oh Jesus, nós podemos sentir as tuas águas neste lugar, Senhor. Pai, nós estamos sentindo o cheiro das tuas águas, Deus, nessa noite. E nós queremos, Pai, Deus, junto com esses irmãos agora, Pai, nos aproximar deste lugar. Nós pegamos esses irmãos pelas mãos agora, Deus, e os levamos, Pai, para este lugar, Deus, onde as suas águas, Deus, são possíveis de serem alcançadas. Deus, onde a fonte existe, nós conhecemos a fonte. Deus, nós queremos agora, Senhor, Pai, abençoar esses irmãos, Deus. Nós queremos abençoar, Pai, cada um destes que de uma forma corajosa está dizendo isso ao Senhor agora. Eu preciso das tuas águas, Deus. Eu estou desesperado pelas tuas águas, Jesus. Deus, nós agora clamamos juntos como igreja, Deus. Pai, que esse desespero, Deus, possa atrair as tuas águas e alimentar o Espírito nessa noite.
Deus, todo cansaço agora sendo lavado e sendo revigorado pelas águas que estão na tua presença e estão escorrendo, estão correndo neste lugar. Deus, nós agora liberamos, Pai, na autoridade do teu nome, Senhor Jesus, as tuas águas agora, Deus. Pai, descendo sobre cada um desses irmãos, Pai, e alcançando o seu espírito abatido, cansado. E, Pai, um renovo da tua parte agora, Senhor. Um renovo do teu espírito agora sendo conhecido, Pai. Porque as tuas águas, elas nos curam. As tuas águas nos alimentam, Senhor. Faz isso agora, Espírito Santo. Faz isso agora com as tuas águas, Deus, que estão neste lugar, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, igreja. Existe algo lindo que está acontecendo neste lugar, nessa noite. Nós temos o privilégio de participar de uma reunião como essa, cheia do Espírito Santo, banhada pelas águas de Jesus. Nós não podemos sair deste lugar sem dar um abraço, pelo menos na pessoa que está conosco. Se despeça assim, amém? Dá um abraço na pessoa que está perto de você, libera uma palavra de Deus sobre ela. Talvez fale assim para ela: entre nessas águas, ouça o desespero dentro do teu espírito e mergulhe nessas águas que o Senhor está dizendo que está correndo embaixo dos teus pés. Nós nos despedimos assim nessa noite, na bênção, na paz,